Boa noite, vamos ver como é que o preço se comportou aí, se pegou, se ele buscou as projeções que nós fizemos então para hoje, dia 18. Nós fizemos essas projeções ontem para hoje, vamos ver. O preço ele abriu com gap de baixa, ele já abriu ali bem próximo, já além do nosso primeiro alvo de venda, no 158, 280 e acima um pouquinho, né? E já foi pagando o segundo alvo no 158,065 e nesse momento, como ele abriu com gap forte de baixa, eu já projetei mais dois alvos, o terceiro e um quarto alvo e printei e deixei lá no grupo do Telegram. E inclusive peguei uma entrada até esse terceiro alvo e o quarto alvo ele chegou a lamber ali pertinho, não pegou, mas chegou bem próximo. Então quem pegou essa venda até o próximo, quem viu no Telegram e de repente pegou essa venda, poderia ter saído um pouquinho antes, né? Que eu também às vezes saio um pouco antes para bater minha meta. Então ele buscou realmente todos os alvos que eu tinha projetado e tive que projetar ali no decorrer do mercado mais dois alvos onde ele poderia buscar. De fato, buscou o terceiro, buscou o quarto, mas foi bem próximo e retornou. E até deixei observação no Telegram que é muito comum o preço fazer isso, depois que ele paga e busca os alvos que a gente projeta, e ele reverte o movimento, ele vem pagando de volta, buscando esses mesmos alvos de volta. É aquela velha história de que o suporte rompido vira resistência, a resistência rompida vira suporte, né? Então, quando ele paga na ida e ele pega o último alvo e reverte o movimento, ele costuma vir pagando tudo de volta. E foi o que ele fez no dia de hoje. Vamos agora aqui a análise para o dia de amanhã, quarta-feira, dia 19. Amanhã, quarta-feira. Vamos ver o que o índice pode fazer nessa quarta-feira. Então eu vou fazer a análise do índice aqui no gráfico de 5 minutos, observando os dias de movimentações de ontem, dia 17, e hoje, dia 18. Dá para fazer as projeções então para amanhã. Então, toda a movimentação do preço aqui nesses 2 dias, ela mostra aqui uma predominância do viés baixista aqui de curto prazo, para o intraday, que é essa onda de impulsão. Certo? Então, essa onda quebrou esse fundo, fez esse topo e fez esse novo fundo aqui, essa nova mínima. Então, a gente está trabalhando, o preço está trabalhando dentro desse range aqui de baixa. Ele ainda pode corrigir mais um pouco aqui para alta, até mais ou menos esse nível onde eu marquei segundo alvo, né, de compra. O contexto, então, aqui, analisando esses 2 dias, é o seguinte: o índice ele fechou em 158,095. A sessão foi marcada por um gap de baixa inicial aqui, né, logo na abertura, seguido por uma tentativa de recuperação que falhou ao sustentar ali a região de 158,500. O movimento final foi então de uma queda controlada, indicando aqui a força dos vendedores no final do pregão. O preço ele está perigosamente próximo de um importante suporte aquele no 157,631, e a perda desse nível pode confirmar uma correção mais profunda nessa baixa. Um aprofundamento ainda um pouco mais dessa baixa aí. O principal ponto de atenção para amanhã vai ser a ata de reunião do FONC nos Estados Unidos. Esse documento ele vai trazer aí detalhes sobre o sentimento, né, do Banco Central americano em relação à taxa de juros e inflação. Uma postura mais agressiva no combate à inflação pode fortalecer o dólar e o mercado americano. Se acontecer isso, vai exercer uma pressão negativa sobre o mini índice, mantendo esse movimento de baixa aí. Então devemos ficar atento para a volatilidade no período da tarde, quando a ata do FONC for divulgada. Tá? Então, como visto, o dia de amanhã ele vai ser marcado por essa ata do FONC à tarde, um evento de alto impacto que tende a injetar grande volatilidade no mercado. E, além disso, a gente tem que prestar atenção que amanhã vai ser véspera de feriado aqui no Brasil, dia 20/11, feriado, e pode levar a ajuste de posição e uma menor liquidez. Bom, então, as projeções e os níveis operacionais
para amanhã, dia 19, vai ser o seguinte: a tendência de curto prazo então ela é de baixa e a perda de suporte-chave pode acelerar o movimento vendedor. Nosso cenário principal então ele é de venda para a continuação dessa queda aí. Se acontecer esse cenário com a perda do suporte 157.900, os alvos vão ser os seguintes aqui, ó. Se ele perde 157.900, nós temos dois alvos para venda amanhã. O primeiro alvo no 157.631, que é um teste aqui nessa região, que é um fundo crítico, né? E o segundo alvo, a projeção de alvo no 157.335, é um alvo de expansão do movimento em 157.375. E temos aqui um terceiro alvo, que é um alvo mais extremo, em 156.873, que é um suporte relevante do dia 10/11. Se a gente joga aqui para 10/11, nós vamos ver que ele é um suporte relevante aqui. Então, caso esse movimento de baixa rompa o segundo alvo e rompa essa mínima, ele tem de tudo para buscar esse terceiro alvo aqui. Então já fica aí projetado um alvo um pouco mais extremo para venda. Então o comportamento esperado aqui é o seguinte: o preço ele deve buscar e testar o suporte de 157.631 e a confirmação da perda desse nível abre então um espaço de queda até os 157.375. Se perder esse nível e perder esse fundo aqui, ele abre uma nova queda até o terceiro alvo. Existe essa possibilidade. O nosso segundo cenário, o cenário secundário, é o cenário de compra. Como que pode ocorrer esse cenário de compra? Se tiver aí uma reversão com recuperação da força compradora, tá? Uma forte recuperação aí vai exigir do índice que ele ultrapasse rapidamente a região dos 158.205 a 158.400. Ele precisa retomar essa região aqui, ultrapassar essa região com força. Ele precisa retomar a região de 158.500 para sinalizar uma correção significativa. Se ele agir assim, ele pega esses dois alvos nossos aqui e pode, né, ganhar o movimento, ganhar uma tração em direção aos topos anteriores, aqui, mais aqui acima. Então, se ele ganha e retoma de forma significativa a região de 158.500, nós temos aí alvos projetados no 158.650, que é um teste aqui nesse topo, nessa região, tá bom? Acima dessa consolidação toda que ele fez aqui. E o segundo alvo é uma expansão desse movimento em 159.000, que é a resistência psicológica do mercado. Ok? Então, essas aí são as nossas marcações, nossos alvos para amanhã, dia 19, quarta-feira. Uma boa noite a todos, espero que tenham bons trades e vamos ficar atentos à volatilidade do mercado sempre, porque já estamos, além de ser véspera de feriado, estamos chegando no final do ano, né? Então muita gente já está saindo do mercado nessa época.